Muito bem. Parabéns pelo culto que vocês fizeram aí na quarta-feira, né? Para as mães. Foi muito edificante. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu quero começar aqui esse culto lendo um texto da palavra de Deus que se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Aqui Paulo está falando com os coríntios, com a igreja de Corinto, com o propósito de levantar recursos financeiros que serão levados aos irmãos da Judéia que estão passando por necessidade. E me parece, a impressão que eu tenho é que os irmãos de Corinto eles meio que fecharam a mão, né? Tem crente que ele é muito bom para servir a Deus quando se trata de fazer alguma coisa, mas na hora de colocar a mão no bolso, às vezes ali o crente ele tem dificuldade. E os irmãos de Corinto parece que tinham essa dificuldade. E o apóstolo Paulo ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia. E ele diz assim, segundo aos Coríntios capítulo 8: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, ou da sua alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos muitos roubos, que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Irmãos, como é maravilhoso quando você vê alguém que vai além do normal, quando você vai ver alguém que vai além das barreiras do comum, das barreiras do que é natural. E o apóstolo Paulo ele fala dessa igreja, os irmãos da Macedônia. Eu gosto demais dessa igreja. Volta e meia eu estou meditando sobre essa igreja, as igrejas da Macedônia, porque eram igrejas que aparentemente, no seu aspecto material, eram igrejas fracas, eram igrejas pobres, não tinham muito recurso financeiro, não tinham muitas condições para fazer, mas com o pouco que elas tinham, elas conseguiam fazer muito. Com o pouco que elas tinham, elas conseguiam fazer além do que era esperado. E isso chama a minha atenção, porque tem gente que tem muito, mas faz pouco, e tem gente que tem pouco e faz muito. E uma das situações marcantes na vida dessa igreja é que ela estava vivendo uma profunda experiência de prova e de tribulação. Prova e tribulação. Se tem uma coisa que muitas vezes vem com fartura na vida de alguns crentes, é prova e tribulação. Tem crente que ele sai de uma prova e já se matricula em outra, né? Ele sai de uma tribulação, onde tem uma tribulação nova aí para ele entrar, parece que ele já está entrando em outra tribulação. Então tem crente que parece que a vida dele se desenvolve em meio a situações de prova e de tribulação. E isso era uma característica marcante na vida dessa igreja. E o que Deus colocou no meu coração aqui nessa noite, para mim e para você, como uma mensagem do Espírito Santo para nós, para nos despertar, a mensagem que Deus quer colocar no seu coração e no meu nessa noite é a seguinte: mesmo sofrendo, eu e você podemos fazer a diferença. Amém? Mesmo sofrendo, eu e você podemos fazer a diferença. Porque tem gente que pensa que porque está sofrendo não pode fazer nada, porque está passando por luta não pode fazer nada, porque está passando por prova não pode fazer nada. É engano nosso, irmãos. Às vezes é ali na prova, às vezes é ali na tribulação que Deus vai nos usar, que Deus vai fazer com que a nossa vida seja um instrumento através do qual Ele possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então essa igreja, mesmo passando
em muita prova de tribulação, ela fez a diferença. E quando é que nós fazemos a diferença? Quando nós permitimos que Deus nos desafie em meio às situações de sofrimento e de aflição que estamos passando. Quando nós nos permitimos sermos desafiados, mesmo passando por lutas, mesmo passando por tribulações. Tem crente que, quando ele está passando por luta, por tribulação, ele não quer enfrentar o desafio, ele não quer encarar um desafio, ele corre dos desafios. Mas se nós pararmos para pensar, irmãos, a igreja ela nasceu em meio a desafios. Se você pega a história da igreja primitiva, a igreja apostólica, e você começa a ler ali como que aquela igreja nasceu, você vai ver que ali era prova e tribulação o tempo todo. Você vai vendo a igreja crescer, e você vai vendo que à medida que a igreja crescia, as provas cresciam, as lutas cresciam. Aí você chega, por exemplo, no capítulo 8 ali, diz que veio uma grande perseguição sobre a igreja, que espalhou os irmãos de Jerusalém, eles começaram a ir para outras cidades, e com aquela perseguição, o evangelho começou a ser pregado em outras cidades, e muitas pessoas começaram a serem alcançadas em outras províncias, em outras nações, porque a perseguição forçou o povo de Deus a sair do lugar da acomodação. Estava todo mundo acomodado em Jerusalém, aí veio a perseguição, o povo começou a espirrar. Mas já que nós saímos de Jerusalém, então vamos aproveitar e vamos pregar o evangelho. E eles começaram a pregar o evangelho. Ou seja, aquela perseguição foi um mal necessário para que a igreja começasse a se espalhar e os crentes começassem a contagiar o mundo com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a libertação de Deus, com a cura de Deus que estava em Cristo Jesus na vida daqueles crentes. Aí você começa a ver a história da igreja, você começa a ver que mágicos começam a queimar seus livros de magia e se converter a Cristo. Você começa a ver pessoas sendo curadas. Você vê a história de Dorcas, né? Uma mulher que era costureira, e ela era uma crente fiel ao Senhor, e aí chega um momento que aquela mulher morre, e todo mundo ali naquela cidade amava aquela mulher de uma maneira tão grande, porque ela costurava para todo mundo. Ela costurava para os pescadores, ela costurava para as pessoas que moravam naquela região. E quando Dorcas morreu, eles falaram: nós não podemos ficar sem Dorcas, chama Pedro para que ele venha até nós e ele ore por Dorcas, mesmo morta. Ou seja, a igreja, os crentes daquela época, a esperança deles era tão forte que nem a morte conseguia tirar do coração deles a esperança de que Deus poderia agir ainda. Amém, igreja? Nem a morte de uma pessoa conseguia tirar do coração daqueles crentes a esperança de que Deus podia fazer alguma coisa ainda que a pessoa tivesse morrido. E eu fico sonhando com uma igreja nos dias de hoje, com crentes nos dias de hoje, que tenham essa ousadia de crer que o Deus do impossível pode fazer o impossível acontecer nos dias de hoje. E aí, irmãos, chamam Pedro, e Pedro vai lá e ora por ela, e ela ressuscita, ela volta à vida. Tudo isso estava acontecendo ali, mas havia muita prova e tribulação, muita prova e tribulação, e muitos desafios vinham para os crentes. Imagina o desafio de você orar por alguém que estava morto. Imagina pegar o Lucas, que quase não vem na igreja. Imagina Lucas, o pessoal falou: gente, vamos chamar o Lucas porque ele é cheio do Espírito Santo. Morreu alguém ali, mas se o Lucas orar, e esse desafio, você fugiria desse desafio? É um desafio, né, que mexe com a gente, mas Pedro não fugiu daquele desafio. Era um desafio, irmãos, que colocava sobre os ombros dele uma responsabilidade muito grande, né, de orar por alguém que havia morrido e acreditar que aquela pessoa poderia voltar à vida. Mas ele não fugiu daquele desafio. Então, no meio da prova, no meio da tribulação, milagres aconteciam, o nome do Senhor era glorificado, o evangelho crescia, Deus operava. Irmãos, por isso nós não podemos fugir dos desafios no meio das tribulações que nós muitas vezes estamos passando.
estamos passando pela tribulação, mas isso não vai me impedir de orar, isso não vai me impedir de servir a Deus, isso não vai me impedir de pregar o Evangelho para quem precisa ouvir do Evangelho de Jesus. Porque, irmãos, desafios e provas nós estamos passando todos os dias, e parece que as provas e os desafios estão aumentando cada vez mais. Hoje me ligou um pastor de Coxim, pedindo para me visitar uma família aqui em Campo Grande, que o marido morreu, e aí tem a esposa, não sei se uma ou duas filhas, e aí veio a tristeza, a depressão. Uma das filhas está com pancreatite, e eles estão precisando de visita urgente. Ou seja, a gente já tem as lutas, mas nada, nenhuma delas vai nos impedir de cumprirmos o propósito de Deus, de aceitarmos mais um desafio, né? Nós temos o desafio de ser bênção, nós temos o desafio de levar cura para quem está doente, de levar esperança para quem está desesperançado, de levar salvação para quem está perdido. E nós não podemos deixar de cumprir os desafios, porque estamos passando por luta, porque estamos passando por tribulações. Eu gosto, irmãos, de uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, que ele disse o seguinte: que Deus não chama crente preguiçoso, Deus chama quem está trabalhando. Se você olhar a história de todos os discípulos, você vai ver que eles foram chamados quando eles estavam trabalhando. Quando Elias vai em busca de Eliseu, o que Eliseu estava fazendo, irmãos? Arando a terra com uma junta de bois. E tinha uma escola de profetas naquela época. Não era mais fácil ele ir lá na escola de profetas? Mas ele foi lá buscar um camarada que estava no campo, com uma junta de bois arando a terra. Ou seja, o chamado, a vocação de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas a disposição de trabalhar precisa ser da nossa parte. Amém? A disposição de trabalhar pelo reino de Deus, a disposição de trabalhar pela obra de Deus precisa ser minha, precisa ser sua. A vocação Deus nos dá, mas nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Irmãos, eu fico triste quando eu escuto uma frase do tipo assim: ah, pastor, Deus não precisa de mim não, Deus, se Ele quiser, Ele faz tudo sozinho. Já ouvi isso, irmãos, já ouvi isso. Quem age assim está assumindo uma postura negligente e irresponsável. Porque se Deus, irmãos, quiser só nos salvar, o fim de aceitarmos a Cristo não é simplesmente termos a salvação para curtirmos a vida até o dia que a gente morre. Não é esse o propósito. O propósito é que Deus nos salvou e nos deixou na terra para que através de nós o Evangelho seja pregado, para que através de nós pessoas sejam alcançadas pela obra que Ele está fazendo na nossa vida. Por isso que em Atos 1:8 diz assim: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, o poder do Espírito Santo vem sobre a tua vida para que você seja uma testemunha viva de Jesus na terra, em todos os lugares por onde Ele te enviar. Ou seja, o Evangelho é uma ação de vida em movimento. O Evangelho ele é dinâmico, ele não é estático, ele não para em você. O Evangelho não para em você, ele flui através de você. Amém? O Evangelho não veio para parar. Chegou no irmão Kleber, parou, agora ninguém mais se converte. Não. O Evangelho chegou no irmão Kleber, do irmão Kleber, Deus quer que ele seja propagado para outras pessoas, e assim também na minha vida e na sua. Então o desafio, ele vai vir para nós. E aquela igreja, irmãos, era uma igreja que não tinha medo de desafio, apesar da tribulação, apesar das provas que ela estava passando. Então eu quero deixar um recado para você aqui nessa noite: crente, filho de Deus, filha de Deus, não fique olhando para as provas, não fique olhando para as tribulações. Quando o chamado de Deus vem para você, assim como
as provas e as tribulações não impediram aquela igreja de servir a Deus, eu quero declarar que nenhuma prova e nenhuma tribulação tem o poder de parar você. Nenhuma prova, nenhuma tribulação nessa terra tem o poder de parar a tua vida, porque sobre ti está o poder do Espírito Santo. Há poder em você para ir além das provas e das tribulações que você está vivendo. Mesmo sofrendo, você pode fazer a diferença. Mesmo sofrendo, você pode fazer a diferença quando o amor de Deus influencia a sua vida mais do que os seus sofrimentos. Quando o amor de Deus influencia mais as suas atitudes do que os seus sofrimentos. Quando o amor de Deus influencia mais as suas decisões do que os seus sofrimentos. Pessoas que são movidas por sofrimentos se tornam pessoas estáticas, paradas, inertes. Pessoas movidas por amor, elas vencem os seus sofrimentos para levar refrigério a outros que estão sofrendo mais do que ela. Aquela igreja, irmãos, os crentes daquela igreja, eles diziam assim: estou sofrendo, mas eu posso ser generoso. Estou sofrendo, mas eu posso ser solidário. Estou sofrendo, mas posso ver a necessidade do outro e me comprometer em ajudar o outro. O que Deus espera de mim e de você? Que a gente faça o mesmo. Estou sofrendo, estou passando pela luta, mas eu ainda posso ser generoso, eu ainda posso ser generosa. Eu posso estender a mão para o fulano, eu posso estender a mão para o ciclano. O pouco que eu tenho pode ser dividido. Amém, irmãos? O pouco que eu tenho, ele pode ser dividido. Aquela igreja tinha pouco, mas com o pouco que ela tinha, ela fazia muito. Não adianta você ter muito e não fazer nada. O que determina a nossa capacidade de fazer a diferença não é a quantidade de recursos que nós temos, mas a dimensão do amor que nós carregamos. Amém, irmãos? Vou repetir. O que nos capacita a fazer a diferença não é a quantidade de recursos que nós temos, mas a dimensão do amor que nós carregamos. Se o amor que você carrega é grande, ainda que você tenha pouco, você vai fazer muito. Mas se o amor que você tem é pequeno, você pode ter um caminhão de bens nas suas mãos, você não vai fazer nada. Então nós temos que olhar o que é abundante em nós, o que está abundando em nossas vidas, o que tem grande quantidade na nossa vida. Nessa igreja diz que a abundância da sua alegria superabundou em riquezas da sua generosidade. Então, queridos, nós temos que pensar que nós podemos fazer a diferença se o amor de Deus for grande no nosso coração. Eu lembro de uma história que me chamou muita atenção, que um jovem evangelista saiu de uma igreja, ele viu um mendigo na rua, e ele viu aquele mendigo ali sentado, tal, maltrapilho, e ele foi lá e disse: olha, eu vim aqui sentar com você para dizer que Jesus te ama. Aí aquele mendigo olhou para ele e falou assim: eu estou cansado de ouvir que Jesus me ama. Eu gostaria de ouvir se você me ama. Aí ele, porque muitas vezes é assim que a gente age, irmão. Jesus te ama, mas essa pessoa quer saber se nós que estamos em Cristo amamos a sua vida. Porque é fácil dizer para uma pessoa: Jesus te ama, mas é muito mais difícil eu dizer: eu te amo em Cristo e vou te ajudar, porque eu te amo em Cristo. Então, irmãos, quando a atitude ela vem para nós, a responsabilidade aumenta sobre nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Irmãos, todos nós temos que ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: eu estou imitando alguém, eu estou imitando a Cristo. Então vocês me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Todos nós temos que imitar a Cristo. Então temos que ser generosos em amor. Às vezes ser generoso não é simplesmente
você ter bens materiais e conceder para alguém em abundância aquilo que você tem. Às vezes é você parar para conversar com alguém, dar atenção àquela pessoa no momento em que ninguém está dando. Isso muitas vezes é generosidade. É você parar, muitas vezes, aquela pessoa que estuda com você, ali tem a Lawane, o Lucas, né? Não sei mais se alguém que está estudando aqui, mas tem lá um amigo de faculdade, de escola, está ali depressivo, triste da vida. Você chega lá e conversa com aquela pessoa. Eu percebi que você está triste. Há alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu me preocupei com a sua vida. Irmãos, quantos jovens hoje estão assim, com uma tendência suicida no coração? Então, toda vez que você olhar para alguém depressivo, alguém que não está falando com ninguém, é importante a gente estar atento a essa situação. Muitos jovens hoje estão tirando a vida. Existe uma tendência hoje no mundo, o espírito de morte trabalhando muito forte nas emoções, nos sentimentos de muitos jovens. E isso em função de vários problemas familiares, problemas consigo mesmo. E muitas vezes é ali que Jesus quer entrar. Mas para isso alguém precisa ser generoso e levar Jesus para aquela pessoa. Quem quer fazer a diferença aí? Mesmo sofrendo, eu quero dizer para você, você pode fazer a diferença. Mesmo passando pela tribulação, mesmo passando pela prova, você pode fazer a diferença. Quando servir a Deus para você não é um peso, mas um privilégio. Quem considera servir a Deus um privilégio? Estar na igreja não deve ser um peso. Amém, irmãos? Eu vou na igreja porque o pastor vai me ligar. Não, irmãos, vem na igreja porque você ama a Deus, porque Deus te ama. Venha com alegria. Eu muitas vezes ligo porque eu fico preocupado, né, irmãos? Eu como pastor, eu tenho essa preocupação no meu coração. Eu acho que é uma coisa de pastor. O pastor, ele fica preocupado. Ele não vê a ovelha, ele já fica, coloca o binóculo, né? Onde é que está a ovelha? Por quê? Porque um dos ofícios do pastor é cuidar das ovelhas. Talvez seja o ofício que mais caracteriza a função pastoral, é o cuidado para com a ovelha. Então, tem um texto que diz que nós pastores daremos conta das ovelhas do Senhor que nós deixamos de cuidar. Eu não quero ter nenhum problema com o Senhor lá no céu. Senhor, me desculpe, eu fui negligente, Então, se a ovelha está quebrada, eu estou preocupado que aquela ovelha seja ligada. Se aquela ovelha está rebelde, eu estou preocupado que ela repense, que ela tire do seu coração a rebeldia. Se a ovelha está perdida, eu fico preocupado que ela volte para o caminho certo. Por quê? Porque essa preocupação, ela vem do Senhor. O Senhor cuida das suas ovelhas. Então eu quero dizer para você, não permita que o viver para Deus, o servir a Deus, o estar na casa de Deus seja um peso, mas considere sempre como um privilégio. É um privilégio para você estar aqui nessa noite. É um privilégio você estar num lugar de bênção, num lugar onde Deus se manifesta. É um privilégio você estar aqui. Aquele povo não considerava servir a Deus um peso, para eles era um privilégio. Que servir a Deus seja um privilégio na sua vida. Nós podemos fazer diferença quando a riqueza espiritual na nossa vida é maior que a nossa pobreza material. Tem muita gente, como eu disse agora há pouco, que tem muito e não faz nada, tendo condição de fazer, porque ela é pobre espiritualmente. Ela é pobre na sua generosidade, ela é pobre no seu amor, ela é pobre na sua solidariedade. Então, quando nós somos pobres espiritualmente, não adianta a gente ser rico materialmente. Agora, tem gente que é rico espiritualmente, porque a pessoa, ela tem abundância, generosidade, solidariedade, amor, cumplicidade. Ela se dói pelo outro, ela quer ajudar. Então, a pessoa rica espiritualmente, ela faz a diferença. Por quê? Porque mesmo ela tendo pouco, com o pouco que ela tem, ela consegue fazer alguma coisa pelos outros. Mas em último lugar, irmãos,
Nós podemos fazer a diferença quando ouvimos a voz de Deus e nos comprometemos com Ele. Quando você ouve a voz de Deus, você se torna uma pessoa de fé. Romanos 10:17 diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é cheia de otimismo. A palavra de Deus ela é cheia de poder. Então quando você começa a ouvir a palavra de Deus, que diz para você assim: tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Aquele que crê verá a glória de Deus. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, que vai nos mostrando que Deus faz o que nós não fazemos, que o impossível para Deus não existe, a gente começa a se encher de fé. A gente começa a ficar otimista. Está difícil, mas é possível vencer pela fé, porque Deus pode vencer por mim, porque Deus pode fazer por mim, porque onde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança, aonde eu não vou, Deus vai, o que eu não posso fazer, Deus faz. Então a pessoa que tem fé, ela não se abala diante dos problemas, porque ela tem fé. Vem os problemas, vem as lutas, vem as tribulações, mas ela não se abala com facilidade. Por quê? Porque ela tem fé. Ela tem fé na fidelidade de Deus, ela tem fé no cuidado de Deus, ela tem fé no poder de Deus, ela tem fé na providência de Deus. Ou seja, ela olha para o problema, mas ela também está olhando para a providência de Deus, para a fidelidade de Deus, para o cuidado de Deus, para o poder de Deus. E ela, enfim, o problema está lá, mas Deus também está aqui. Então ela fica firme. Ouça a voz de Deus para você ficar firme, porque problemas só vão acabar quando a gente partir daqui, irmãos. Fica triste não, tá? Mas enquanto você estiver aqui, vai ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas vai ter Deus ao teu lado. Vai ter Deus na tua vida, te dando vitória, te dando força. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente se preocupa mais em servir do que em ser servido, porque a palavra de Deus é cheia de amor. Deus é amor, amém, irmãos? Então quando a palavra de Deus entra em nós, o amor de Deus entra junto, e a gente se preocupa em servir, em ajudar, em fazer pelos outros. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, nós nos preocupamos em consertar as coisas que estão erradas na nossa vida, porque Deus é santo, amém? Se Deus é santo, a palavra dele também é santa. Ela começa a entrar em você, ela começa a entrar na tua vida, e aí você começa a ver os seus erros, suas falhas, seus problemas, suas imperfeições, seus pecados, e aí você vai ajustando as coisas, e aí Deus vai movendo na sua vida. Então quanto mais de palavra nós estamos cheios, mais também nós nos enchemos de fé, de amor e de santidade. E aí ninguém segura um crente que está cheio de fé, de amor e de santidade. Você vai avançar no poder de Deus, porque você está cheio da palavra. Amém? Quem recebe, aleluia, fique em pé nesse momento, para que nós possamos louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para sempre. Feche seus olhos nesse momento. Peço ao irmão Kleber que esteja orando, engrandecendo ao Senhor neste momento. Amado Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos, ó Senhor,